A notícia é boa, finalmente as mudanças no marketing digital valorizam os bons criadores de conteúdo. Olá, olá, Mãe Digital, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo no canal. A gente vai conversar hoje sobre as atualizações dentro do Instagram e, na verdade, olhando de fato para o marketing digital como um todo, porque o Instagram, obviamente, ele tem intenções pessoais nessas mudanças. Ele está querendo ser páreo para concorrer com outras redes sociais que estão tomando o tempo dos usuários, que antes era praticamente monopólio do Instagram, para o YouTube, para o TikTok, para inclusive o CapCut, o X, né, que agora é X, o Twitter, enfim. O Instagram vai sempre com intenções pessoais inicialmente, capitalista, buscar trazer os usuários para dentro da sua plataforma. Mas, obviamente, para que os usuários estejam na plataforma, ele busca agradar esses usuários. E essas mudanças têm a ver com isso. A gente vai entender exatamente quais são essas mudanças e quais são os efeitos práticos para você que está produzindo conteúdo. E é o seguinte, acho muito interessante agora o fato de que finalmente temos uma boa notícia para os bons criadores de conteúdo, uma vez que não começamos o ano falando, olha, você precisa postar em vídeos, e vídeos cada vez mais curtos, vídeos que chamem a atenção da sua pupila ideal, da sua audiência ali nos 3 primeiros segundos, senão você não será ouvido. Se você não pendurar uma melancia no seu pescoço, você não será ouvido. Finalmente chegamos ao ponto de dizer que você será ouvido em vídeos longos. E não à toa, eu já estou seguindo essa tendência que espero eu que não seja uma tendência tão rápida, mas se a gente olha, eu lembro que na época da escola eu estudei um negócio chamado teoria cíclica, que as coisas se repetiam com o passar do tempo, num ciclo. E olhando para a história, você percebe que realmente, por isso que falam que homens fortes formam uma geração de homens fracos, e homens fracos formam uma geração de homens fortes, e assim a gente vai indo. Na história sempre existe um ciclo de vai e volta. E o ciclo que a gente estava, logo depois da pandemia, assim, lá por 2000 e... Quando surgiu o TikTok, né, foi 2022 mais ou menos, que surgiu de verdade ali o TikTok, a tendência eram vídeos cada vez mais curtos, mais rápidos, e isso se perpetuou até 2024. É rápido realmente, porque hoje a tecnologia ela faz com que a história mude muito rápido. E só que se a gente olhar ali na época da pandemia, antes até, a gente percebe o marketing digital da fórmula de lançamento, que eram aqueles conteúdos Nutellas, que eram vídeos curtos. Só que os vídeos curtos dos conteúdos Nutella eram de 10 minutos. 10 minutos, não é curto. Hoje em dia, 10 minutos é considerado um vídeo longo, né? E o vídeo longo, que era Nutella... Me fugiu completamente. A mãe, ela sempre esquece nomes importantes. Nutella e o vídeo longo. O vídeo longo, para a forma de lançamento, eram mais de 30 minutos. Que é um vídeo considerado muito longo, é uma aula hoje em dia, né? E já dizia que você precisava de 2 vídeos Nutellas curtos de 10 minutos e um vídeo maior de mais de 30 minutos para vender. E nesses vídeos Nutella você chamaria a atenção do público, e nos vídeos maiores, com mais profundidade, com mais espaço para provar que você sabe aquele conteúdo, você de fato faria a venda. Então, já naquela época se falava que vídeos longos vendem muito mais do que vídeos curtos, e por mais que a gente tenha tenha passado por esse boom dos vídeos curtos, se você não provava, a depender do seu ticket, né? Se você não provava que você era bom no longo, também era muito difícil fazer vendas. E aí a gente entrou naquela vontade de viralizar, e percebeu que viralizar não pagava conta nenhuma, né? Você só ganhava seguidor, ganhava curtida, ficou cada vez mais fácil e cada vez mais conteúdos no Instagram falando sobre como ganhar mais seguidores e mais curtidas e ter mais engajamento, mas não vender absolutamente produto nenhum. Então, pra gente começar de fato esse vídeo,
Vamos começar falando sobre a volta dos vídeos longos. Finalmente chegamos a esse momento. Quem tem conteúdo vai se destacar. Quem não tem conteúdo, quem era produtor porcaria, vai realmente sucumbir ali, porque pode até continuar criando vídeos para o Instagram e aumentando a sua vaidade, porém não vai conseguir fazer vendas reais, não vai conseguir trazer conexões reais, porque as pessoas perceberam que do jeito que estava consumindo um monte de vídeo curto, não dava para continuar. Uma vez que a gente estava ali criando pequenos monstrinhos e monstrinhos muito burros. Monstrinhos no sentido de que você estava cada vez mais viciado nas redes sociais e eu tô lendo o livro Nação Dopamina, né? E o livro, ele explica muito bem isso, que na verdade quando a gente está rolando o feed do TikTok ou dos Reels do Instagram, a gente não está necessariamente liberando endorfina quando está assistindo o vídeo ou quando está rolando o feed. A gente libera a dopamina, que é o hormônio de motivação, de motivo para você continuar rolando aquele feed. E essa dopamina, ela é no sentido de eu estou esperando, eu estou com a expectativa de encontrar um vídeo que vai me trazer prazer. Então, o vício, ele tá nessa expectativa de te trazer prazer. Ele está ali em você. No próximo vídeo eu vou conseguir sentir prazer. Nos próximos 15 segundos eu vou conseguir sentir prazer. E essa busca desenfreada é o que gera o vício realmente. É o que acontece com pessoas que são viciadas em drogas, em álcool. Com o passar do tempo, elas ficam meio anestesiadas ali, elas precisam de mais quantidade de álcool para se sentir naquele estado que elas gostam, mais quantidade de drogas para se sentir naquele estado que elas gostam. Então elas estão assim sempre ao ponto de chegar ao êxtase, sempre ao ponto de chegar ao êxtase. E aí que a gente tem um vício muito forte. E as pessoas perceberam isso e as consequências negativas que isso vem trazendo para as vidas delas, para as nossas vidas, né? Eu me incluo totalmente no fato de que a gente fica menos produtivo, por questão lógica, você fica ali rolando o feed ad infinitum e acaba se perdendo naquela areia movediça das redes sociais. E você também não consegue sentir prazer com coisas simples do dia a dia, você vai ficando cada vez mais ansiosa, mais estressada, enfim, são muitas consequências negativas, inclusive o fato de que você se torna uma monstrinha burra, porque vídeos curtos deixam a gente mais burro. A gente fica mais propenso a procurar o atalho sempre e não consegue sentar para se concentrar e ler um livro de mais de 2 páginas. A gente não tem essa capacidade de concentração realmente porque a gente atrofiou a nossa concentração assistindo vídeos de 15 segundos. Então, você percebe hoje que existe meu Deus, uma lâmpadazinha ali do o negócio tá ficando feio, acendeu na cabeça de todo mundo e as pessoas estão, por conta disso, consumindo menos stories, fazendo limpa nas redes sociais, realmente pensando como é que eu vou controlar o uso do celular. E nisso, elas acabam consumindo e querendo consumir vídeos mais longos. Porque vídeos mais longos que trazem realmente uma profundidade sobre o assunto fazem com que elas sintam que realmente elas estão aprendendo alguma coisa, estão usando aquele tempo nas redes sociais para algo de valor, para algo que traga conteúdo para ela. E aí aconteceu que o próprio TikTok já aumentou o tempo de que você pode postar vídeo lá, nem sei se tem um limite, eu realmente não conheço o TikTok, por mais que eu tente aparecer por lá, eu sempre me esqueço que existe completamente. O YouTube era uma plataforma que passou por um momento, assim, ela sempre foi o YouTube o melhor lugar para aprender para a grande maioria das pessoas, mas o Instagram teve uma época ali da história que deu uma roubada na audiência do YouTube. Só que agora
o YouTube estava voltando como essa plataforma de onde as pessoas queriam passar mais tempo consumindo mais conteúdo com mais profundidade por tentar fugir do Instagram. Por exemplo, eu me lembro que quando eu desinstalei o aplicativo do Instagram do meu celular, a fim de que eu pudesse controlar o uso do Instagram, eu acabava indo naquele momento do hábito, né? Aquele depois do almoço, quando sobrou um tempinho ali, eu acabava indo para o YouTube. Então, na verdade, eu não estava controlando o uso do celular, eu estava só mudando de rede social. Enfim, as pessoas perceberam que elas precisam voltar para a profundidade do aprendizado, do consumir um conteúdo que presta. E conteúdo que presta dura mais do que 1 minuto e meio. Então, a volta dos vídeos longos é de 3 minutos. Não, vamos lá. O que o Instagram trouxe pra gente? A possibilidade de fazer Reels de 3 minutos. Quem é produtor de conteúdo sabe que já é um alívio, já é alguma coisa, porque em 1 minuto e meio você tinha que acelerar o que você ia falar e você não conseguia, de fato, iniciar uma ideia, desenvolver um raciocínio minimamente e depois fechar aquela ideia. Era realmente muito difícil. E a entrega, por ser melhor de Reels, a gente se esforçava para encaixar aquilo lá em 1 minuto e meio. Enfim, essa possibilidade de fazer 3 minutos eu acho que vai ajudar muito a quem sabe realmente produzir conteúdo. Quem não sabe produzir conteúdo não se beneficiava com 1 minuto e meio, não se beneficia com 3 minutos, não se beneficia tentando fazer um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui para vocês, mais longo. Quem não sabe produzir conteúdo vai sucumbir em algum momento, tá? E aí, é fato também que pensando no usuário e na ideia da rede social, o Instagram e as pessoas, os usuários, entenderam que esses vídeos muito rápidos não geravam uma conexão com o produtor de conteúdo e o consumidor. E muitas vezes eram pequenos momentos ali que você via aquela pessoa, mas depois ela era esquecida, por mais que ela aparecesse mais algumas vezes nos seus Reels ali, ou até no Feed for You, não era realmente uma conexão estabelecida, tá? Então, os vídeos longos também vão te ajudar a gerar essa conexão necessária para que você consiga fazer uma venda através do seu conteúdo. Outro ponto que eu venho percebendo na minha forma de consumir e que na verdade sempre existiu é que quando você tá ali nos Reels, você não consegue, por exemplo, pegar alguma outra coisa para fazer e ficar assistindo Reels, porque você tem que ficar passando, você tem que ficar com o dedinho lá. Por exemplo, estou lavando uma louça, estou fazendo minha maquiagem, estou fazendo o cardio do dia. Eu sempre ia para outros aplicativos, Spotify, assistir um podcast ali, ou uma aula no YouTube, enfim. Porque eu precisava de um conteúdo longo para ficar escutando enquanto eu estivesse fazendo alguma outra coisa. Então, hoje o consumidor, a maioria das pessoas que antes na academia estava escutando música, hoje consome conteúdo, porque sabe que precisa dessa atualização e com a vida corrida, aquele tempo da academia é um bom tempo para aprender, para estudar. Pensando nisso também, o Instagram está abrindo essa possibilidade de um conteúdo mais longo, tá? E obviamente é muito mais fácil de vender quando a pessoa escuta algo realmente profundo. E é uma pupila, uma audiência que você chama ali, uma audiência que te escutou por 10 minutos, é uma audiência que, além de estar muito conectada com você, acredita que você tem credibilidade e você sabe o que você está falando, tá? Outro ponto aqui, que na verdade não é uma novidade, mas eu quero trazer para vocês, que pra gente complementar esse raciocínio, é o impacto do Feed for You, que é aquele feed igual do TikTok também, no Instagram, em que aparece na sua timeline posts de pessoas que você não segue. As plataformas, elas querem te manter ali, consumindo. Então, elas mostram conteúdos de pessoas que vocês não seguem, mas que tem a ver com pessoas que você segue, a fim de que você descubra coisas novas, não fique ali na mesmice das pessoas que você segue, e conheça pessoas parecidas, enfim, que falam sobre assuntos que você se interessa. Isso impacta muito
o produtor de conteúdo, porque por que a gente reclama tanto de que os nossos posts não estão sendo entregues? Porque eles não estão sendo entregues para a nossa audiência, de fato não estão. A nossa audiência está consumindo conteúdo de pessoas que ela não segue. E isso nos mostra algumas coisas. Primeiro, seguidores não garantem mais visibilidade. Então você pode lá ter 300k de seguidores e pode olhar que a maioria dos perfis estão assim. Muitos seguidores, poucas curtidas, poucos comentários, porque os seguidores não recebem os posts. Tudo por conta do Feed for You. Mari, como é que a gente vai fazer? Vou começar a testar isso no dia atual, no dia de hoje, e depois eu quero contar para vocês. Até porque eu vi o head do Instagram falando sobre a gente usar o Trio. Acredito que é assim que fala, que é você fazer o teste do seu Reels. Quando você coloca lá para o Reels não aparecer para os seus seguidores, mas sim ser entregue para pessoas que não são os seus seguidores, além de você estar usando uma ferramenta que o Instagram disponibilizou e ele gosta disso, ele gosta de produtores de conteúdo que entram na onda dele, né? Você já está fazendo o que ele vai fazer no final das contas. Então você meio que reafirma algo que iria acontecer, mas de uma forma mais direcionada. Dito isso, acontece que o seu Reels talvez tenha um alcance melhor indo para esse lugar de teste, sendo entregue para pessoas que não são seus seguidores. O Instagram cada vez mais está virando de fato uma vitrine para você atrair as pessoas, para você ser conhecido por elas, mas a conexão em si ela vai ser dada em vídeos mais longos, dentro do seu curso, dentro da sua comunidade de fato, tá? Bom, nosso próximo ponto aqui, que é uma mudança nova, que tem um monte de gente achando ruim. Eu, sinceramente, como sanguínea, tô assim, ó. Na verdade, eu acho que eu até gosto da mudança, que é a mudança no formato do feed. Hoje o feed, antes o feed era quadradinho e agora o feed é retangular. Então, isso porque quando a gente pega os celulares, os smartphones estão cada vez maiores e aí cabe mais fotos, o Instagram entendeu que fica mais aesthetic pro consumidor olhar ali mais fotos no seu celular, melhorando a experiência do usuário. Essa é a ideia. E, na verdade, isso já acontecia no Reels, né? O Reels já tinham esse formato retangular. Só reafirmando o fato de que os vídeos continuam sendo o lugar para você apostar. Mas é uma mudança de formato no feed. Tem um monte de gente reclamando, o pessoal da organização Perfeita de Feed. Eu, sinceramente, não estou nem aí. Me diga se você está aí aqui embaixo. Próximo ponto, que também eu tô nem aí, fim dos filtros. Não sei se você sabe, mas o Instagram estava sofrendo processos por distorção de imagem. As pessoas estavam fazendo cirurgias para ficar iguais aos filtros. Sim, isso acontece. As pessoas estavam fazendo cirurgias. E por conta disso, o Instagram resolveu que ia tirar os filtros dos produtores de conteúdo. Eu nunca usei filtro que mexe na cara, então por mim tanto faz. E ele vai começar a monetizar os filtros também como uma outra forma dele ganhar dinheiro além dos ads. Beleza? Só para você saber mesmo, o fim dos filtros. Próximo ponto, aplicativo Edits. O head do Instagram falou sobre ele esses dias lá no Instagram dele. Vai sair lá por março. Eu já tentei ativar aqui, já entrei na loja de aplicativos e já busquei o aplicativo, porque é o seguinte, primeiro ponto, se você usa o CapCut, você já deve estar, o gratuito, né, você já deve estar irritado porque a plataforma tá tudo no pago, você não consegue mais usar quase nenhuma ferramenta ali sem pagar. E também é fato que o Instagram gosta do monopólio dele. Ele gosta de ter as coisinhas só para ele. Então, ele fazendo esse aplicativo, pode ter certeza que você vai precisar usar desse aplicativo se você quiser postar um Reels no Instagram editado. Ele não vai querer que você continue postando vídeos editados pelo CapCut. Ele vai diminuir o seu alcance porque ele consegue perceber. Então, mais uma vez, o efeito aqui é reafirmando a tendência da importância dos vídeos e monopolizando as plataformas.
Sobre os stories, o que eu venho percebendo? Eu vou fazer na comunidade de Manho Digital um treinamento stories em março. Eu vou demorar até março para fazer, porque se você não conhece a comunidade de Manho Digital, ela é uma comunidade em que eu ensino outras mães a trabalharem no marketing digital. Porém, eu não falo para elas absolutamente tudo do marketing digital. Eu não trago uma rotina, um planejamento anual que seja muito complexo de colocar em prática, por motivos óbvios. As mães, elas não têm o tempo que a maioria das pessoas tem. Aliás, a ideia do digital na vida das minhas mamães é justamente que elas tenham tempo para ficar com os filhos e não que elas passem muito tempo produzindo conteúdo. Teremos ali uma organização muito boa de rotina para conseguir produzir conteúdo com frequência, óbvio, mas elas precisam aprender o marketing digital o mais descomplicado possível, o mais simples possível, o mais essencial, a essência do marketing digital, para que elas possam aplicar e ter resultados mais rápido. Obviamente, nas redes sociais a gente já conversou sobre isso, não temos resultados rápidos. Porém, quando você fala com uma mãe, você pode apresentar sim possibilidades para que ela acerte na mosca, com um bom direcionamento, um passo a passo de como produzir conteúdos, de como organizar a sua rotina para trabalhar no digital, de como ter mentalidade para aguentar as dificuldades do início no digital, porque no início você vai falar com ninguém, de como entender essas tendências, de estar sempre atualizada e estar ali se sentindo em casa, numa comunidade com outras mães que passam os mesmos apertos, as mesmas dores e delícias que você, é muito bom. Então, a comunidade de Mãe no Digital, ela está aberta, está com portas abertas para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição e te espero por lá. Você pode saber mais na nossa página de vendas, tá? Então eu vou trazer o treinamento Stories lá na comunidade de Mãe Digital em março, porque eu quero usar, eu já estou usando algumas semanas e os próximos meses aí para realmente entender como que essas mudanças no comportamento dos usuários vão realmente influenciar no consumo dos stories em si. Ninguém está falando ainda sobre isso e eu estou fazendo alguns testes para entender. Acredito eu, já vou adiantar algumas coisas aqui que eu venho percebendo. Que primeiro, o que seus stories precisam ter? Você pode continuar postando as caixinhas, mas não todos os dias, porque isso já passou há muito tempo. E quando você postar as caixinhas, você prioriza em responder aquelas de conteúdo técnico ou inspiracional. Você pode mostrar o seu estilo de vida, sendo que o que você mostra não é a sua intimidade, e sim aquilo que a pessoa que compra de você quer ter como você. Então, no meu caso, seria mostrar o tempo que eu passo com a minha filha. Então, se eu quero mostrar alguma coisa da rotina, precisa estar ligado com o que eu vendo, o que a minha pupila deseja em relação à minha vida, tá? Não adianta você ficar postando um monte de besteirinha e de dica inútil que não conversa de fato com a sua pupila. E textos longos. É muito legal até para você começar os stories do dia com uma reflexão, com um texto longo, porque a pessoa tende a olhar aquele texto e falar assim, nossa, o que será que ela falou, né? O dia nem começou direito, ela já tá falando desse tanto, e ela para ler. E o Instagram está entendendo que esse tempo de tela é muito importante e aí ele tende a mostrar os seus stories mais para ela. É algo que eu ainda não apliquei, mas que eu vim estudando e percebendo. Poucos stories, tá? Então a gente não é a Virgínia, as pessoas não esperam da gente um monte de stories igual com a Virgínia, então não inventa. E começar a testar realmente os conteúdos que fazem sentido para a sua audiência. Você precisa olhar para a sua audiência. No meu caso, que falo com mães, não adianta eu trazer também muito conteúdo falado ou escrito que elas não vão ter tempo de ler. É importante eu encontrar ali o lugar onde as mães vão se sentir de fato em uma comunidade através dos meus stories, onde elas vão se sentir abraçadas pelos meus stories. Então, é mais as coisas mais em textos, em menos falando.
esses pontos precisam ser analisados de acordo com a sua audiência e no fim das contas você vai precisar testar para descobrir. Eu vou testar bastante coisa nos próximos dias. Se você quiser me acompanhar lá no Instagram, é Mari Machado FH. Te encontro por lá. Se você gostou desse vídeo, se você também está amando essas mudanças no marketing digital, me conta aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Um beijão e até o próximo!